Oi gente, meu nome é Daniel Rodrigues, eu sou proprietário da Organizações Daniel Festas e do Hotel Fazenda Pouso Real. E hoje nós estamos na Fazenda São José da Serra, que deu origem ao Arraial de São José da Serra em Jaboticatubas. Acompanhe o vídeo que está muito legal e tem muitas curiosidades. Pessoal, nós estamos aqui em São José da Serra com a Maria José, filha do Juvenal e da Dona América, e ela vai contar um pouco da história desse povoado que fazia parte da Fazenda Cipó e hoje se tornou São José da Serra, mas antes era a Fazenda São José. É uma história muito legal que vale a pena acompanhar. A Maria José é a primeira filha do casal Juvenal e América, conhecido como Soduca da Serra e a Tia Nola, a famosa Tia Nola, né, Maria José? Então, agora eu gostaria de saber, Maria José, como que surgiu São José da Serra? Prazer muito grande receber você aqui, né, desenvolvendo esse trabalho tão bacana no município de Jaboticatubas. É o seguinte, Daniel, como se sabe, as terras do Brasil pertenciam à coroa portuguesa. E como era muito difícil administrar tanta terra, então o rei de Portugal resolveu dividir as terras em capitanias hereditárias, que ainda assim eram grandes demais para ser administrada pelos capitães donatários. Então teve que dividir essas terras em sesmaria e doar para quem tivesse condição de colonizá-las, né? Morar e explorar. E aí então é que as pessoas da época que tinham condição de fazer isso começaram a requerer o direito dessas sesmarias. E foi assim que em 1746 José Ferreira conseguiu uma sesmaria que pegava toda essa região de Bom Jardim, divisa com Jaboticatubas, passava aqui para essa parte toda da serra e ia para o Cipó e bem mais para... Era imensa, uma grande sesmaria. E é a mesma sesmarias que faz parte da Fazenda Cipó, então era tudo uma sesmaria só? Era só uma sesmaria do José Ferreira. E José Ferreira, ele chegando aqui, ele estabeleceu na Fazenda Bom Jardim. Sim. Então toda a povoação dessa região começou no Bom Jardim. Sim. E aí, eu não sei ao certo se é o próprio José Ferreira ou se são os herdeiros dele, provavelmente, não sei, o próprio, o irmão, foi para a Fazenda do Cipó e fundou aquela fazenda antiga que nós temos até hoje, né? Que era a parada de Bandeirante, né? Que era o caminho, não sei. E porque a colonização daqui começou com o Fernão Dias Pais Leme e o Borba Gato, que eles vieram pelo Rio das Velhas, né? Né? Então eles tinham posto lá na Fazenda Cipó. E aí, como lá cresceu muito a fazenda, prosperou muito, então passou a ser, digamos assim, o centro da sesmaria. Sim. O centro da sesmaria. E com a morte dos primeiros donos e a subdivisão das terras, surgiram da original, surgiram outras fazendas, como a Fazenda do Capão Grosso, a Fazenda do Bom Jardim, a Fazenda da Serra. Certo. Então tudo isso fazia parte da Fazenda do Cipó. Certo. E aí, por volta de... Aqui pertenceu aos herdeiros da Fazenda do Cipó, até por volta de 1911. E entre esses donos, nós tivemos a presença aqui de 3 ou 4 padres. E o que ficou mais conhecido aqui, porque alguns deles, por exemplo, o padre Antônio, que herdou a fazenda do Resfriado, ele não vivia muito aqui, ele parece que morava em Sabará. Assim como os outros padres também, porque aqui vieram da fazenda, como herança da fazenda do Cipó, 4 padres, que foram os padres Antônio dos Santos Moreira,
Padre Cândido de Teles Viana, Padre João da Costa Viana e Padre Camilo de Teles Viana. Eles tiveram propriedade aqui. Mas quem ficou mais, quem demorou mais aqui, que criou raízes aqui, eu acredito que foi só o Padre João da Costa Viana, o famoso Padre João da Serra, né? Sim. Então, originariamente, a fazenda, a atual fazenda de São José da Serra, pertenceu à fazenda do Capão Grosso, parte grande da fazenda do Capão Grosso, que também ambas pertenceram à fazenda do Cipó Antigo. Então, depois desses padres, né, eu não sei até quando eles foram proprietários aqui, certo é que em 1911, mais ou menos, Veríssimo Moreira Marques comprou a fazenda também de herdeiros do Cipó e em 1913 o meu avô, que herdou a fazenda do Capão Grosso, comprou também uma parte da fazenda de São José da Serra. Um parênteses aí para falar da fazenda do Capão Grosso, porque, conforme eu já disse, a fazenda do Cipó foi dividida em várias fazendas, entre elas do Capão Grosso. E a fazenda do Capão Grosso, ela foi herdada, foi herança da minha avó, Maria José, que era da fazenda do Cipó, herdeira da fazenda do Cipó. Ela herdou do pai dela. E o pai dela sumiu no mundo e ela foi criada por Zé Chagas, que foi um grande latifundiário e que transformou a fazenda do Capão Grosso numa fazenda altamente produtiva, de exportação. A fazenda produzia açúcar e o açúcar era levado para Taquaraçu, nos burros de carga. De Taquaraçu ia nos barcos pelo Rio das Velhas até Sabará. De Sabará ia para os portos do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Então quer dizer que Jaboticatubas tinha uma produção de açúcar. De exportação. De exportação. Inclusive, nós temos, está com o meu primo Lúcio, que nós temos muito documento dessa venda, desse comércio de açúcar. E também de escravo. E foi uma fazenda assim, muito grande, com um número muito grande de escravos. E aí, quando foi em 1943, o meu pai comprou a fazenda na mão do Veríssimo Moreira Marques. Ele tinha ficado viúvo, então ele vendeu a metade da fazenda, que era dele, e a outra metade, que era dos filhos, ele tinha 6 filhos. Aí meu pai comprou de 5 e um não vendeu, que é o Aristide Moreira Marques, que é avô do seu Dimas, da Cachoeira. Avô não, pai do seu Dimas. E aí, assim, essa configuração ficou até hoje, né? Então a fazenda mantém nessa linhagem desde o século XVIII, desde meados do século XVIII, que ela pertence à mesma família. A sua família foi toda criada aqui, né, Maria? Seus irmãos? Toda. Vocês são quantos irmãos? Nós somos 8 irmãos. 8 irmãos. Eu sou a mais velha e Rosângela é a caçula. Sim. E nós todos nascemos, eu nasci em Belo Horizonte, no Hospital São Lucas. Alguns nasceram com o Dr. Valdir em Jaboticatubas, e outros nasceram aqui na casa mesmo, mas nós fomos criados aqui, né? E o meu pai, ele era um homem assim, muito empreendedor, era um visionário. É óbvio também que ele teve uma herança muito boa, né? Porque ele nasceu e criou numa fazenda muito grande e muito produtiva, então ele teve muito exemplo. E assim que meu pai comprou essa fazenda, ele começou a investir muito nela. E aí, como aqui não tinha praticamente nada, era só a casinha, aí ele foi construindo. Ele construiu uns currais, a ceva de porco, construiu um engenho d'água muito grande ali. E o sistema de produção do meu pai foi assim, muito interessante. A produção da fazenda, né? Ele explorou essa fazenda usando a seguinte forma de mão de obra.
a parte de plantio, que era arroz, feijão, milho, etc., era através de meiação. Então, as pessoas já tinham os cortes certos de plantar todo ano. E aí, dividia a produção, né? E tudo era carregado em carro de boi, e a tropa. E aí vinha pra cá e enchia o paiol, que era imenso, e os depósitos. E o outro sistema era assalariado. Mas como que funcionava? Não circulava dinheiro dentro da fazenda. Então, a parte o trabalho que não era de bem-ação, as pessoas recebiam de papai um pedacinho de papel que era uma ordem de pagamento, mas que eles chamavam de ordem. Me dá uma ordem, Duca. E meu pai tinha uma boa escolaridade, era uma pessoa muito inteligente e tudo mais, mas ele tinha dois vocabulários, um de lidar com o povo daqui e um de lidar com as autoridades. Então ele também falava ordem. Então Duca despachava as ordens. E com essa ordem o pessoal comprava. E com essa ordem o pessoal comprava em toda a região de Jabuticatubas. Olha que legal. Comprava para todo lado. Era moeda, era uma moeda. Então aqui, ó, só para você ter ideia, aqui meu pai despachava as ordens para o Raimundo Soim. No final, quando ia pagando, era tudo muito assim, pagava de ano em ano, sei lá de quanto tempo e tal. Ou antes disso, não sei, mas só sei que quando o Raimundo Soim parou de mexer com a venda, meu pai deu ele uma fazenda com o pagamento das ordens, que é a fazenda do Capão do Chiqueiro. Que a gente achava que era um quarto de tropeiro, né? E que depois a gente descobriu, né, debaixo de dois rebocos, essa pintura aqui, que coincide com a pintura da sede da Fazenda do Cipó. Então, isso aqui, na época, era tipicamente de pintura de capela. Aqui são os currais, né, que o papai construiu depois que comprou a fazenda. E do lado esquerdo aqui era um paiol muito grande, pela altura dos coisas ali você vê. E uma pessoa aqui da fazenda, ele dormia aí, e ele com cigarro, acendeu o cigarro e pegou fogo no paiol todo. Meu Deus. Então eu quero, se Deus quiser, restaurar o paiol. Quero. Então, esse curral, esse revestimento desse curral, essas lajes vieram ali do fundo da Lapa, que foram explodidas com dinamite e arrastadas para cá com juntas de boi, na corrente com juntas de boi. Isso aqui, ó, é um documento de maio de 1923. Não era emitido ainda pela comarca de Santa Luzia. E meu pai, ele fez o levantamento documentário todo da fazenda, sabe? E então ele tem a sequência toda dos donos anteriores. Sim. Olha que Cipó de 1814. Essa foto do casamento do meu pai com minha mãe. É linda, gente. Essa foto, antigamente, na época deles, nessa 1950, década de 50, usava casar, não existia aqui, pelo menos aqui na nossa região, não fazia álbum de casamento. O casal tirava foto e distribuía a foto com os amigos e familiares. Era a lembrança. Era a lembrança do casamento. Aqui tem uma foto da mamãe, já mais velha, que era linda, deve você ver.
danadinha. Ah, tem uma outra foto, aqui meu pai, a última carteira de identidade dele. Quer ver? Inclusive, Daniel, naquela época, quando meu pai comprou a fazenda, não tinha apoio dos governantes. Então, os fazendeiros é que tinham que providenciar as necessidades do lugar. E meu pai lutou muito e conseguiu a construção dessa estrada que hoje dá acesso São José da Serra, MG10. E todos os trabalhadores da estrada ficavam hospedados aqui em casa, comendo, bebendo, dormindo. Fora as coisas que ele tinha que dar do bolso dele, para que a estrada fosse construída. E outra coisa também, ponte. Quando eu nasci, não existia ponte aqui no Rio da Serra, que é o Rio de Abuscatubas. Contam que mamãe chegou comigo nos braços e o rio estava meio cheio, aí tinham as cadeiras de braço aqui na sala de visita, então levou as cadeiras e a mamãe sentou e eles foram carregando. Eu entrei carregada aqui. Olha só, porque estava cheio. Porque o rio estava meio cheio, então eu tive que entrar, ela entrou comigo, sentar na cadeira, porque não tinha ponte. Certo. Foi meu pai que correu atrás, que lutou e conseguiu, no mandato de Tideli, que foi prefeito 3 vezes de Abuscatubas, que era cunhado do papai, né, que conseguiu a construção dessa ponte, que também hospedou todos os trabalhadores da ponte. E por aí foi. Então, assim, todas as conquistas, não só em prol da fazenda, mas como em prol da comunidade que já estava formando. Né? Foi tudo feito por ele, as reformas da igreja, a reforma da escolinha e tudo mais. Isso aqui era onde guardava a água congelada. Ah, tá, para poder manter o leite. Para manter o leite até o caminhão chegar. Certo. E isso aqui é um tanque de cachaça, né? Olha isso aqui. A cachaça era colocada por aqui, ó. Eles subiam aqui com os tonéis, né? E tinha um funil imenso de cobre, que tem a abertura lá no alto. E aí por aí era colocada a torneira e aqui é a torneira de madeira por onde era tirada. E também eram os reservatórios, né? 2 pipas, mais um tanque. E tem mais uma pipa que está no restaurante Cristina, cachaça fabricada pelos escravos. Oh. Então, eles guardaram essa cachaça nessa pipa, ela ficava no porão no porão da casa. Que dava acesso pela cozinha. E minha avó fazia aniversário no Natal, a Maria José, Dona Zezé. Então, todo Natal, nós todos, crianças, jovens, adolescentes, podíamos beber cachaça. Da cachaça. Da cachaça. Então, era servido um cálice de cachaça para cada um de nós, até para os meninos. A fazenda tinha energia própria, né? Meu pai construiu a usina ali, onde está aquele barzinho ali, o restaurante da Cristina. E de lá, os fios vinham, né, num cabo de aço, em postes, e tinha um cabo de aço que passava nessa rodana aqui e entrava ali onde a gente ligava a luz. Era uma roda assim, deitada, tipo, ela tinha, como é que é? Ela tinha, sei que a gente pegava ia fazendo assim, ó, para abrir, sabe? Para abrir, ligar a luz e desligar a luz. Ele data de
1802, ou seja, mais ou menos na época do Padre João, ali em cima, aqui pertinho aqui, onde era o sobrado dele, que eu já comentei. E Dona Wanda, né, a historiadora Dona Wanda, ela que conseguiu descobrir a data. E essa peça aqui, ó, é a peça original. Essa é a original, essa é de 1802. Essa daqui é uma madeira muito antiga, provavelmente da mesma época, mas foi colocada depois porque o braço apodreceu. Ah, tá. Aí, então tem 198 anos. 198 anos que ele está em pé. Ele está em pé. Essa é a pipa que guardou por mais de um século a cachaça produzida pelos escravos da fazenda do Capão Grosso. E meu pai, quando minha tia vendeu a fazenda, meu pai comprou a pipa ainda com cachaça. Não, aliás, ela distribuiu a cachaça entre os irmãos e meu pai comprou, trouxe para aqui para a serra e encheu ela de cachaça e deixou também. E a cachaça pegou o mesmo sabor da cachaça antiga, por causa da madeira, né, da qualidade da madeira. Era uma cachaça amarelinha. Maria José, uma das atrações aqui de São José da Serra é o restaurante da Cristina, né, que é famoso. Todo mundo vem para a Serra para poder experimentar a comida caseira da Cristina. Conta pra gente um pouquinho do restaurante, como que funciona, qual que é o prato predileto, né, que serve aqui, como que funciona? A questão de cardápio. Bom, há 25 anos atrás, a Cristina já morava em Belo Horizonte, ela resolveu voltar para a Serra. E aí ela teve a ideia de usar a casa que já existia aqui, que era a casa de venda, que eu já contei a história, e transformar isso aqui num restaurante. E aí ela fez a reforma, ampliou algumas coisas, mas sempre usando as peças da fazenda antiga, que é a Fazenda do Retiro. A maior parte do madeirame aqui veio da Fazenda do Retiro, a sede original dessa fazenda. E isso nos últimos anos, né? E aqui aí nós demos para ela essa pipa aqui, para decorar. E ela quer restaurar, a pipa ainda está assim, em bom estado de conservação, ela tem vontade de restaurar. Agora o restaurante passou para os filhos dela, João Henrique e Paulinho, e eles querem restaurar e colocar a cachaça aí, porque com certeza o sabor vai ser o mesmo da cachaça dos escravos. Não, e só de ser colocado na pipa já traz, né, uma originalidade assim. E aqui é comida caseira, né? E aqui é comida de fogão de lenha, né? E o carro-chefe dela é o frango com quiabo, tradicional, né? Ora pronobis, cansanção, carne de porco de panela, né? A carne frigideira. É a comida mineira mesmo. É a comida mineira mesmo. Então quem quiser saborear, gente, uma verdadeira comida mineira feita no fogão a lenha, não pode deixar de conhecer o restaurante da Cristina aqui na Fazenda São José da Serra. Essas pedras aqui tem algum significado? Foi colocada quando? Daniel, essas pedras é o seguinte, aqui a gente sempre preocupou em manter esse espaço para ser utilizado nas festas de São José, né? Então, porque sempre foi a procissão aqui, todo evento acontece nesse espaço. Então a gente sempre procurou preservar. Mas acontece que com o restaurante da Cristina, à medida que o restaurante da Cristina cresceu, começou a ser frequentado por motoqueiro, então eles começaram a dar peão aqui, nesse espaço, e na época da chuva furando buraco na grama, e
ameaçando os clientes, né, de um acidente. E a gente não sabia como que nós íamos resolver esse problema, porque a gente não queria fechar. Sim. Aí nós tivemos a ideia de pegar essas pedras, colocar aqui para evitar isso, né? E era carro e moto. E de uma forma que não fechasse. Que ia limitar e não fechasse. Não ia agredir, não ia agredir também ambiente, né? o ambiente, né? Então, Cristina pegou essas pedras roladas. Porque pedra rolada você pode usar. Você não pode cavar para tirar pedra. Pra tirar pedra. Mas pedra rolada você pode. E como abre muita estrada, a prefeitura tira cascalho, etc. Então ela catou essas pedras roladas e colocou aqui para proteger. Além de decorar, protege. E decora também. Compôs o espaço. Compôs o espaço e não impede os festejos de São José. Maria José, então aqui é a Capela São José, né? Capela São José, o padroeiro da fazenda de São José da Serra. Isso, e ela tem aproximadamente de 90 anos. 90 e poucos anos. 90 e poucos anos. E aí, como você disse, a reforma, né? Os ladrilhos. Quando meu pai comprou a fazenda, em 43, ela já existia, mas não exatamente dessa forma. Então, no final da década de 50, início da década de 60, meu pai fez uma grande reforma na fazenda e reformou aqui também. Foi aí que ela ganhou esse piso, esse formato do altar, essas colunas aí, né? As imagens. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Até a próxima, tchau!